Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, então vamos lá para mais uma aula. Bem, nessa aula nós vamos a falar basicamente sobre tióis, álcoois e éteres. Praticamente como essas funções orgânicas, elas estão muito relacionadas entre elas, tanto na síntese principalmente, a obtenção desses compostos, né, no caso. Então, para isso, quando a gente fala de tióis, a gente tem que lembrar uma coisa, que esse tiói, né, de tio, né, que normalmente se fala bastante aqui no Brasil, né, tio, né, mas não se refere a esse tio. Esse tio, ele é normalmente chamado ao enxofre, quando ele se torna um grupo, uma função orgânica, que nós vamos ver hoje, ele se chama tióis, o tio, né, mas se refere a quem? A presença do enxofre. Tá, pessoal? Então, o enxofre, no caso, é um elemento da natureza, que são cristais, que como podemos ver tem essa coloração amarela esverdeada, vai mais para verde, né, no caso, um verde claro. Tá? E a gente encontra na natureza, ele está também presente em vários processos, em vias bioquímicas do nosso corpo, em muitos produtos de interesses aqui do homem, tanto medicamentos, mais que tudo medicamentos, e até em adoçantes que você conhece. Tá? Então a gente conhece esse, no caso, esse enxofre está presente, que capaz vocês viram, né? Sabonete de enxofre, sabonete medicinal. Ele também foi utilizado bem antes, no início, né? Como uma arma bioquímica, né? Para destruição, né? Morte. No caso, nas guerras mundiais que nós tivemos, ele utilizado também. Aqui também faz parte da estrutura molecular da sacarina sódica, né? No caso que é um adoçante. E também está presente também no que na molécula principal que conforma a estrutura das penicilinas, no caso antibióticos. Podemos observar a presença desse tio, né, no caso que aqui é o enxofre. E em diversos outros tipos de produtos como antissépticos, o mertiolate. Tá? Então, é isso que se refere esse enxofre, né, que nós como grupo funcional a gente vai chamar tiol, no caso também chamados sulfetos ou também chamados de sais de sulfônio. Isso vai depender no caso. E de uma maneira geral, nós sabemos que esse enxofre tem uma, como tínhamos falado, né, uma diversidade de compostos orgânicos que está presente em tudo praticamente, igual que oxigênio, aminoácidos, coenzimas, coenzima A, né, que vocês devem ter lembrado isso bastante na bioquímica, em detergentes principalmente, em corantes, gás mostarda, uma arma biológica, uma arma química que falei para utilizar, foi utilizada na Segunda Guerra Mundial, antibióticos, penicilina, enfim, adoçantes, etc. Ela pertence, no caso, ao grupo de oxigênio, né, ao 5A. Eles são bem parecidas, né, por isso a gente vai ver que pode se trabalhar tanto com enxofre como com oxigênio em determinadas reações de obtenção de alguns tipos de produtos, no caso. Elas apresentam semelhanças entre estes dois átomos, no caso. Os números de oxidação geralmente que mais trabalham, embora elas tenham, né, 2, 4 e 6, elas que mais trabalham são o número de oxidação 4 e 6. E que isso vai possibilitar a existência de vários compostos orgânicos presentes, né, como tínhamos falado, aminoácidos, coenzimas. Isso aqui, né, mostrando a tabela, né, e na família 5A, que estou marcando aqui, né, do seu lado direito, presente, né? Então, toda essa família 5, oxigênio, no caso enxofre, selênio, teluro, polônio principalmente, né? Então, eles são também chamados de semimetais, principalmente esse teluro e o polônio, né? Já o enxofre e o selênio são não metais, então eles não são metais. E para terminar com o oxigênio, que ele é um gás e não metal. Aqui isso para mostrar mais de perto, né, que é o que nós tínhamos falado.
No caso, os compostos orgânicos que estejam formados com esses elementos, no caso, são semelhantes aos álcoois, embora só que eles contêm enxofre. E eles também têm outra nomenclatura importante, eles são chamados de mercaptans, que vem do latim mercurium captans, né? Já que eles estão muito envolvidos, no caso, em reações que envolvem mercúrio. Por essa propriedade de se ligar, no caso, com mercúrio, né, e com arsênico, que se formam complexos de metais pesados, então com isso se faz uma identificação muitas vezes desse enxofre no caso, né? Assim também ela tem muitas aplicações na bioquímica de moléculas, né, já que ela conforma muitas dos principais aminoácidos, como por exemplo a cisteína, e sua transformação a cistina, no caso, durante vários processos bioquímicos ou rotas metabólicas. Também, no caso, quando a gente fala de antibióticos, embora serem proteínas, elas também estão conformadas por enxofres, através do que? De pontes de disulfeto, quando normalmente está um ponte de disulfeto e uma ligação entre dois enxofres, tá? No parte da cosmética, né, da tricologia, nos cabelos, a gente vê também essas ligações de sulfeto presentes, que tínhamos falado, o ponte de sulfeto. No caso, isso trabalha bastante na criação de produtos que quebram as ligações. Então essas ligações são fracas, elas tendem a quebrar rapidamente. No caso aí podemos observar no alisamento desse cabelo, né? Quebram essas ligações. Obviamente, isso aí não é para sempre. Isso é, na verdade, um processo que volta ao normal depois de um tempo, de que essas ligações de sulfeto elas se rearranjem ao estado original delas. Por isso que ali, quando vai crescendo o cabelo, ele vai voltando ao normal, tá? Quando faz o alisamento, por exemplo. Está presente também aditivos, como um odorificante presente, tá? O grupo, no caso aqui estamos mostrando o grupo tiol presente. Ela se vai classificar em tióis ou mercaptanos, né? Mesma coisa, tióis ou mercaptanos, seja em grupos alifáticos, no caso cadeias acíclicas, e em grupos aromáticos ou cíclicos, no caso, né? Você pode observar. Se for no caso de sulfetos, eles estão entre duas cadeias de hidrocarbonetos, e a gente chama sulfetos de alquila. Ou no caso, se for entre dois grupos aromáticos, são sulfetos de arila, né? No caso, alquila, porque são cadeias abertas, e arila são cadeias fechadas aromáticas. Dentro das propriedades físicas, uma coisa muito importante, elas são pouco solúveis, e isso determina muito nos diferentes testes de laboratório, quando se fala bastante com enxofre. Então, do fato dele ser pouco solúvel, ele também se torna não solúvel em água, principalmente. Então, eles não formam ligações de hidrogênio. Por isso que se fala essas ligações de sulfeto, pontes de sulfeto, que entre elas, mas com o hidrogênio não intervém. Ela é incolor, no caso, pouco reativo por causa dessa falta de solubilidade. Ela tem odores desagradáveis por causa desse enxofre, e ela apresenta condutividade calorífica e elétrica, tem um excelente condutor de calor e eletricidade, por isso é muito utilizado também em alguns tipos de partes elétricas. As propriedades químicas, né, na verdade, a principal dela é a formação de compostos insolúveis com íons metálicos pesados, ou seja, a formação de compostos que nós tínhamos falado agora há pouco, como que com mercúrio ou com chumbo, principalmente, tá? Aqui só mostrando quais são essas reações. A nomenclatura, ela tem dois tipos de nomenclatura comum e IUPAC. Nós vamos saber esses dois tipos.
Como estávamos falando, né, é a adição do grupo tiol. Essa é a adição do grupo tiol ao hidrocarboneto mais próximo, no caso. Tá? Se houver um segundo grupo funcional, outra interessante informação, outro segundo grupo funcional, na molécula, o grupo, no caso SH, né, do enxofre, pode ser indicado pelo nome substituinte de mercapto, ou seja, se tiver dois grupos funcionais e por hierarquia, quem manda em quem, aí, imaginemos, vamos ver uns exemplos, né? O álcool manda no enxofre. Então, o grupo funcional do tiol, ele vai virar o quê? Um mercapto, no caso, tá? Podemos falar também dessa maneira, já vamos falar disso. Então, você pode observar aqui nessa cadeia carbônica, né? Temos do seu lado esquerdo o grupo funcional, né? CH. Aí temos um carbono, então a conta vai iniciar depois desse CH, dois carbonos. Quando a gente fala dois carbonos, é o que? Etano e adiciona o tiol. Etano-tiol, tá? Agora, se você for falar de uma forma mais comum também, você pode falar o que? Etil, porque todo esse radical é o que? São dois carbonos, etil, mercaptano. Mercaptano é o que a gente chama o tiol também, de forma comum. Beleza, pessoal? A gente vai ver isso nos exercícios. Aqui podemos ver alguns exercícios, então temos o que? O primeiro, o propano, propano tiol. Então temos o que? Contamos aqui, tem o enxofre, então 2, 3. Então, aí tem o que? O propano-tiol. Eu coloquei né, no caso, por causa da identificação, mas é redundante também, tá? Propano-tiol. Ou também poderia ser falado da outra forma, da forma comum, que seria quanto? Se esses três carbonos, como seriam chamados como radical? Propil mercaptano. Tá? Deu para entender? Propil e mercaptano. Essa é outra maneira de nomear. Esse aqui estou mostrando agora é a forma IUPAC, nomenclatura IUPAC. Vamos para o próximo. Aí temos essa cadeia carbonada, grupo enxofre, grupo tiol. Então contamos 2, 3, 4. Tá? Então, ou pode ser 4 aqui, né? E aqui a cadeia principal seria essa. Aqui tem um radical, CH3, então colocamos o radical 3, carbono 3, 3-metil, 3-metil, 1 butano-tiol, ou 3-metil-butano-tiol, também chamado. Tá, pessoal? Aí, nesse outro é aquela que tem as duas funções principais, né? Temos o álcool, por um lado, e aqui o enxofre. Nesse álcool já muda um pouco, porque quem manda nele, no enxofre, vai ser o álcool. O H manda no SH, então o grupo principal sempre vai ser o álcool. Então, como nomeamos? Então, o 2. Então, no carbono 2 tem o que? O grupo enxofre, então a gente chama 2-mercapto. E todo esse conjunto daqui é etanol, não é? Porque são dois carbonos, mas o OH, 2-mercaptoetanol. Beleza, pessoal? Tá bem? Ah, esqueci de falar, esse propanotiol é uma molécula que está presente, no caso, na cebola, né? Uma das principais que causa esse ardor presente. Sabe, até quando você corta a cebola sai um líquido esbranquiçido, ele tem ligações pontes de sulfeto presente, são as que causam essa irritação, caso se você respirar, obviamente, né? E o outro, o 3-metilbutanotiol, está presente, no caso, na urina, na secreção dos gambás. E temos esse outro aqui, que já tem dupla ligação, no caso, né? Tem a presença de alcenos aqui presentes, que é a mesma coisa, né? Você já sabe, né? Só mudar. No caso são que 2, 3. Então prop, como tem no caso
no carbono 22-propen-2-eno, um tiol no caso. Tá, pessoal? E isso está presente no alho, essa substância. Deixar isso aqui para vocês curtirem e na próxima aula ou na lista de exercícios a gente comenta, mas é a mesma coisa. Ó, vou dar uma dica aqui. 1, 2, 3, 4. Pronto. Agora é só curtir e nomear, no caso, os radicais presentes. Não esquece que tem um cloro e aqui tem um grupo metil e da dupla ligação. Tá bom, pessoal? Nessa parte 2, nós vamos a falar sobre a questão das reações e obtenção, no caso disso. Essa obtenção vai se dar através do que? De vários tipos. A primeira é por aumento, um excesso em laboratório que se utiliza, no caso, esse ácido sulfídrico, né? Que é o H2CS, na presença de uma base forte, né? Hidróxido de potássio, e você trabalha, no caso, com um composto que tem halogênios. Nesse caso eu coloquei um bromo, né? E isso vai nos dar o quê? Vai nos conformar a presença do tiol, mas o brometo de potássio, que se formou um sal, e água. Tudo isso se deve, né, unicamente porque o bromo ele saiu. E quem entrou no seu lugar foi desse H2SH, que ele é basicamente são moléculas de SH, que ele entrou no lugar dele, né? Porque se saiu aqui o bromo, ele é negativo. No caso, né? Aí, o que vai acontecer, né? No caso, lembra que eu falei para vocês, o bromo é negativo e aqui vai ficar positivo. Então, no caso ácido sulfídrico, ele se dissocia em quê? Em hidrogênio e o grupo sulfídrico. Então, esse sulfídrico, que ele é negativo, ele vai entrar ao invés do bromo e conformar isso que a gente está vendo aqui, né? E o bromo que saiu presente aqui, ele vai se ligar com quem? Com o potássio, já que o potássio negativo e o hidroxila, e o hidroxila, e o grupo hidroxila, vocês sabem, né, que ele vai ser negativo, tá? Negativo e dos forméis. O que nos interessa é a formação do que? Do grupo tiol, do tiol presente. Observa nesse grupo aqui. Aqui eu coloquei o que? Temos aqui o que? Um bromo. Um bromo, que I2 seria um bromo etano, né? No caso, um bromo etano. O bromo etano presente, mais o que tínhamos falado, a base, o hidróxido de potássio, e mais, no caso, o ácido sulfídrico. Lembrando que esse ácido sulfídrico ele se dissocia em, no caso, o grupo tiol e hidrogênio presente. Tá? Lembrando que esse aqui é negativo e aqui é positivo. O bromo que vai sair ele é negativo. E no caso, o que vai acontecer? Saiu o grupo bromo e entrou quem? O grupo tiol. E nos conformou esse grupo. E qual seria esse, professor? Aí seria o quê? 1, 2. Ele seria, no caso, C2 carbono, né? Etano tiol. O etano tiol. O etano tiol, no caso. Tá, pessoal? É que é muito simples. Nessa próxima, a gente trabalha a partir de aletos de alquila, no caso que é bem parecido com a anterior, né? No caso que aqui vamos trabalhar na presença de que? De hidrosulfeto de sódio e com presença de álcool no meio da reação. E trabalhando com que esse aqui, o RX do aleto, então pode ser, lembra que eu falei para vocês? Pode ser bromo, cloro, no caso iodo, flúor, enfim. Você pode utilizar isso. E é a mesma coisa, o sódio é positivo e o grupo tiol
é negativo. Então, esse X, esse haleto vai sair. E o grupo enxofre, ele vai entrar aqui, né? Porque quando o bromo, o cloro, o iodo saiu, ele fica carregado positivamente e o enxofre é negativo. Beleza, pessoal? Então isso vai nos formar o que? Outro sal, que normalmente pode ser cloreto de sódio, enfim. Aqui tem um exemplo bem claro para vocês, mostrando essa parte aqui, né? Isso aqui a gente tem que iodo, 4 carbonos, então seria um iodo butano, tá? Na presença desse hidrosulfeto de sódio, né? Que está clicando. Na presença de álcool presente, etano, né? No caso, ele vai nos formar o que? Esse composto, que seria, no caso, o butanotiol. But, né? 4, o ano que é um álcool, e o tiol. E o butanotiol. Certo, galera? E não é de esperar, né? Sempre temos a reação de Grignard, que sempre está presente, só que aí se adiciona aqui enxofre. Então é só o composto Grignard, mais bastante quantidade de enxofre. Isso vai nos formar, no caso, esse composto, com a presença já do enxofre. Aí submetemos aqui a presença de ácido, meio ácido, né, ácido clorídrico, e isso vai retirar, no caso, esse composto Grignard e nos deixar única e exclusivamente o que? O grupo tiol presente. Observa aqui nesse exemplo o que aconteceu. Não esquece que aqui, né, como normalmente acontece, positivo, no caso aqui negativo, então aqui esse se dissocia, né, várias vezes, e esse vai entrar aqui no meio dessa ligação para formar momentaneamente esse composto com Grignard presente. Só que depois que interage com o ácido sulfúrico, aí ele vai retirar esse composto Grignard e nos formar esse composto tiol, né? Basicamente seria 1, 2, 1, 2, 1, 2 no caso. E aí podemos falar várias coisas, né? Seria 1,1 dimetil, que mais? No caso, etanotiol, né? Etano porque dois compostos e o tiol presente, tá, pessoal? Nos exercícios que eu vou encaminhar para vocês, vai dar para ver bem, porque aqui realmente não consigo escrever bem, porque eu não tenho uma canetinha, né? Essas canetinhas legais, tá, pessoal? Então, fica desse jeito, mas o esquema, como funciona isso, é da maneira que eu estou falando aqui para vocês. Temos também os tioéteres. Os tioéteres é porque o grupo enxofre, o tio, no meio de dois radicais, né? São análogos de enxofre dos éteres, são chamados de tioéteres, porque os éteres eles não têm enxofre, eles têm oxigênio, ou também chamados sulfetos de alquila. A nomenclatura comum dos tioéteres nomeia-se utilizando a palavra sulfeto para indicar a presença do grupo, né, no caso desse enxofre, seguido dos grupos alquila. Então, observa aqui, né, tem um enxofre no meio e tem que 2-metil. Isso é uma nomenclatura comum, tá, pessoal? Então, falamos que é sulfeto de dimetila. Di porque tem dois grupos metila presentes. Aqui temos o que? Temos o enxofre no meio, temos um grupo metil aqui e um grupo fenil aqui do lado. Então, sulfeto de metilfenila. De metilfenila, pessoal. Já na nomenclatura IUPAC, né, já muda um pouquinho, né? Aí a gente coloca o prefixo tio ao nome do hidrocarboneto menor, ou seja, do menor número de carbonos. Por exemplo, aqui vemos esse composto aqui, temos o enxofre, a gente inicia a conta a partir do hidrocarboneto menor, que esteja entre o grupo enxofre, né? O sulfeto. Então esse aqui é o 1, 2,
3, 4, 5. Então, o que colocamos? 2 tio, né? Pentando, no caso. Aí contamos, né? Uma forma geral, porque a gente contou 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tio pentano. Ah, professor, mas o enxofre também vai contar como se fosse um carbono? Sim. Nesse caso, sim. Nos tióis éteres, conta. Tá, pessoal? Nesse outro exemplo, a gente tá também mesma coisa, temos o que? O enxofre aqui presente. Então, começamos a contar do menor hidrocarboneto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no caso. Ah, mas professor, aqui tem outro enxofre. Sim. Ah, podemos ter contado do outro lado? Também, porque tem o mesmo número menor, está presente nos dois lados, então não interfere. Ah, mas professor, aí tem 2, então temos que contar no caso. O 2,5 é onde se situa o que? O grupo tio, porque tem 2, né? 2 ditilhexano, da quantidade total, 6, né? Aqui mesma coisa, estamos contando que no carbono 2 tem o que? O tio, o enxofre presente. E com o número que a gente contou no final 5, dava pentano nesse caso. Aqui dá 2 ditil, porque tem 2 hexano, tá, pessoal? Bem, pessoal, então rapidamente seria isso. Não esqueça de se inscrever no meu canal, tá? A aula estará postada lá para você rever novamente o que faltar e qualquer coisa. É só você me mandar e-mail por WhatsApp, qualquer fonte, rede social, para a gente terminar ou tirar alguma dúvida referente a isso, tá, pessoal? Estarei encaminhando uma lista de exercícios que ela vai ser envolvida com o quê? Com nossa atividade 2, a NE2, que são 2 atividades para vocês desenvolverem. Estaremos fazendo isso em conjunto. Beleza, pessoal? Abração.